O Padre Joelson, nosso diretor, Padre Joelson, olha, a paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso está convidando a todos para uma missa de ação de graças. Essa missa de ação de graças vai estar acontecendo neste domingo, dia 22, às 10 horas da manhã, vai ser na comunidade rural do Toá, às 16 horas na comunidade rural do Combê e às 18 horas na Igreja Matriz. Essa missa, gente, tá bom? Essa missa aí é para agradecer a missa em ação de graça aos 6 anos de ordenação sacerdotal do Padre Joelson Andrade, viu? Aos 6 anos de ordenação sacerdotal do Padre Joelson Andrade. Então, um abraço, senhor Padre Joelson, para o senhor, grande Padre Joelson Andrade, viu? Esse aí realmente é líder mesmo, Padre Joelson Andrade. Então, 6 anos de ordenação dele, e a missa acontece neste domingo, às 10 horas da manhã, na comunidade rural do Toá, às 16 horas no Combê e às 18 horas na Matriz, tá bom? Manhã, tarde e noite. São agora 6h52. Professor Moisés Barbosa, satisfação tê-lo aqui mais uma vez, conversando aqui comigo, com os nossos queridos amigos ouvintes da Rádio Alvorada. Bom dia, professor Moisés. Bom dia, meu amigo, grande radialista da cidade de Cruz das Almas e do Recôncavo, Roger Cerqueira, ouvintes queridíssimos do programa Giro de Notícias, programa que neste momento milhares de pessoas estão ouvindo, inclusive a minha mãe, a minha santa mãe, pessoa caridosa e de um coração enorme, assim como o Roger. Inclusive, quando eu saí de casa, eu ouvi de um vizinho que Roger Cerqueira é uma unanimidade entre os radialistas desta terra e, me desculpe os demais, é o meu radialista preferido. Se eu tivesse que escolher o radialista do ano, todo ano seria Roger Cerqueira. Moral, que moral, né, professor Moisés? Que moral. Isso aí, na verdade, é para o início uma boa entrevista de um dia bom de sexta-feira, até porque o professor faz muito palestra motivacional, e aí o professor, na verdade, né, usa essas belas palavras. Agora, professor, eu vou direto logo à pergunta. Inclusive, o senhor passou aqui, eu estou visitando, eu recebi informação, eu entrei em contato com o senhor e disse: olha, professor, eu estou sabendo. A pergunta é, viu, gente? Você que está ligado? A informação de uma fonte segura é que após o afastamento da presidente Dilma, e agora com o presidente interino Michel Temer do PMDB, inclusive aliado ao seu partido PSDB, que tem como, não é, pessoas importantes como Embaçaí, como Aécio Neves. Pois bem, então, após essa mudança, essa aliação do PMDB e PSDB, e levando em consideração que o prefeito do município de Cruz das Almas, o atual prefeito, Edinaldo Ribeiro, que é do PMDB, e possivelmente não, claro e evidente, vai lutar pela reeleição dele, diz que foi pedido ao senhor que o senhor desistisse da sua pré-candidatura. Inclusive foi mais longe, que o senhor evitasse fazer discurso nas ruas, como o senhor vinha fazendo discurso, e que estava incomodando algumas pessoas. Ou melhor, incomodando muita gente. E aí, eu quero saber, realmente ver essa ordem de cima para baixo, professor Moisés? Meu querido Roger, eu aproveito também para cumprimentar a doutora Rilza Ribeiro Souto de Araújo, doutora Lenina, que é presidente do PSDB, pessoa de muita ética, assim como sua mãe, doutora Rilza. Eu sou o vice-presidente, eu entreguei a Roger o documento, a certidão do fórum, que mostra que eu sou vice-presidente do PSDB, ex-candidato a deputado federal, muito bem votado, e pessoa que tem uma história de serviços prestados na área de educação, e que obviamente é respeitada, Roger. A gente é muito humilde, eu no dia a dia ouço com carinho os eleitores e os cruzalmenses, mas o professor Moisés é respeitado pelas autoridades, como o ex-prefeito Orlandinho, que sempre me cumprimenta em todos os momentos, quero até mandar um forte abraço para ele, o atual prefeito Edinaldo Ribeiro, outro, que sempre me trata com muito carinho, também um abraço e o desejo de boa sorte sempre, porque o professor Moisés é uma pessoa que, aos olhos de Embaçaí, João Gualberto, é alguém que dentro do PSDB só faz todos se orgulharem da minha presença do partido. E como tal, isso que você acabou de falar nunca aconteceu
eu quase, inclusive, para não dizer que ia chorar, eu sorri, porque boatos existem, mas esse boato aí é muito irresponsável. Não sei nem qual é a melhor palavra para caracterizar esta fala do amigo Roger, que foi dita por alguém que é tão pequeno, que não quer nem que diga o nome, porque quando eu assumo meus pontos de vista, eu costumo me revelar, obviamente, assim eu faço nas praças, nas entrevistas. O professor Moisés é mais pré-candidato do que nunca. Por sinal, eu não tenho falado nas praças há 2 semanas, porque eu estou trabalhando outras estratégias. Eu estou sempre dando entrevista, estive em outras emissoras nos últimos dias, fazendo esse trabalho de divulgar a minha pré-candidatura. A rede social, a gente atinge milhares de pessoas, todos os dias eu estou publicando, estou aqui neste momento para responder as perguntas de Roger. E também eu tenho o meu próprio programa de rádio diariamente, que chega aqui na cidade, as pessoas nos ouvem também. São muitas formas, inclusive a participação em eventos políticos. Eu estive recentemente em 2 eventos do vereador e também pré-candidato André Eloy. Estou sempre conversando com Raul Molina, que é outro pré-candidato do PSB, esse André Eloy do PRB. E eu tenho uma bomba, já que você uma bomba, professor? Abriu com uma bomba, eu vou devolver com outra bomba, já que a sua bomba era para me destruir por conta desse boato irresponsável, que infelizmente teve a origem em alguém que está incomodado e vai continuar incomodado e vai ficar mais ainda. Você acha que esse boato que veio do professor a fazer o trabalho? Porque o professor Moisés tem incomodado, professor? Quem está no par nessa disputa aí também? Eu tenho crescido muito. As pessoas passaram a me conhecer. O programa... O senhor tem pesquisa? Já fez pesquisa, professor? Não, eu não fiz ainda. Não. O seu programa nos ajuda, porque tem muita audiência. Os programas que eu visito, o meu próprio. E é o que eu disse ontem para alguém. Quando você é candidato várias vezes, forçadamente as pessoas passam a lhe conhecer porque querem saber. Esse cidadão, que a princípio eu não gostava, quer ser candidato de novo. Então a pessoa passa a se interessar e vê que não era nada daquilo que pensava. Então aí, muitas vezes, quem não gostava passa a gostar. Você já tem muita gente que gosta e cada vez mais o meu prestígio aumenta, porque eu só tenho coisas boas a revelar na análise do meu passado e nas perspectivas de certamente enobrecer minha terra com as futuras candidaturas, Roger. Hoje, professor, é 20 de maio. A gente tem a certeza que já existem as conversas. Nada assim oficializado ainda, mas é claro que todos os pré-candidatos já estão tendo conversa, né? Por exemplo, partidos com outros partidos, né? Com outros líderes políticos. E assim, principalmente com relação a vice. E eu observo que agora é essa pergunta que eu vou fazer ao professor. E o senhor já trabalhou essa questão do vice do professor Moisés? Já teve essa conversa, professor? Ou pode haver a possibilidade do professor Moisés ser vice de outra pessoa? Não sei. Porque, ó, eu tenho sei, porque já tem muitas conversas. O senhor citou aí, olha, o nome dos pré-candidatos, né? O senhor citou agora André Eloy, que, por sinal, estou sabendo que parece também que vai haver uma desistência que não vai até as urnas. Parece que vai ter uma mudança aí, mas eu vou estar conversando com o André Eloy no tempo oportuno aqui, a gente vai estar falando com ele. Doutor Raul, também que é pré-candidato, como o senhor colocou. Aí tem Luciano Borba também, que é pré-candidato, né? O atual prefeito, Edinaldo Ribeiro, possivelmente vai lutar pela reeleição, né? Vai tentar disputar aí. Tentar não vai, é o prefeito e vai lutar. Então tem as conversas de vice. Por exemplo, de Edinaldo Ribeiro. Edinaldo Ribeiro a gente ouve falar muito, não é, que pode ser André Eloy, vice dele, que pode ser Zé Raimundo, Mário do Jornal. São nomes citados, não é, que pode ser o vice do atual prefeito, Edinaldo Ribeiro. Deixa eu ver quem mais aí. Aí vem o ex-prefeito do município, não é, que vai disputar também o Orlandinho. Aí cita-se o nome de Gerson Rubro Negro como vice de Orlandinho. Aí citam-se também Max Passos como vice. E o vice do professor Moisés? Eu falei para você da bomba, justamente porque, Roger, eu não posso, por mais que eu seja melhor do que Edinaldo Ribeiro e melhor do que Orlandinho para ocupar o cargo de prefeito, por várias razões. Primeiro que eles estão aí, Edinaldo Ribeiro é o prefeito, e eu pergunto, o que ele fará pelo futuro de Cruz das Almas?
nada de concreto até aqui, até a reabertura da Santa Casa, que eu previ no seu programa que não seria reaberta há 5, 6 meses atrás. Agora eu vou até aproveitar para não cortar só. Sim, pode seguir. Só para concluir, Roger. E não aconteceu. Da mesma forma, o ex-prefeito Orlandinho dá uma entrevista atrás da outra, também não diz o que fará por Cruz das Almas no futuro. Mas eu tenho que reconhecer que essas pessoas são políticos que já ocuparam ou ocupam cargos importantes, e eles têm muito mais penetração na sociedade no que diz respeito à questão da política do que o professor Moisés, que ainda não ocupou nenhum cargo. Mas eu reconheço que eu sou o sonho de consumo, entre aspas, de muitos cruzamentos. O que significa? Muita gente fica querendo esse cidadão que se acha o máximo, quer um dia chegar lá. Eu queria ver para ter essa constatação. E quando eu digo que eu me acho o máximo, não pense que é ostentação, pouca humildade, porque todo mundo que me conhece sabe que eu sou humilde. É porque você tem que falar para que as pessoas entendam que eu mereço a oportunidade. Se eu próprio tenho dúvida quanto à minha capacidade para fazer um grande mandato como prefeito, por que as outras pessoas iriam acreditar? Então, Roger, é natural que isto aconteça, mas esta semana, Roger, anteontem, eu já tive uma reunião com presidentes de vários partidos que vão me lançar. Na próxima semana nós vamos ter, inclusive eu vou visitar terça-feira, já está agendado com o Washington Bahia. Vamos dar uma entrevista para o Washington Bahia, do programa de Washington. Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade a partir das 8, mas eu vou agendar com você. Vamos trazer os presidentes de partido, e o professor Moisés já tem essas pessoas, inclusive entre eles um ex-vereador da cidade. Eu ainda não posso citar os nomes, mas nós o faremos na próxima semana. E nós estamos em negociação com mais 2 partidos, além dos partidos que nós já temos. A princípio, a nossa intenção é ter 6, 7 partidos para essa futura coligação, onde o professor Moisés vai ser o candidato a prefeito. 7 partidos, professor? Exatamente. E não vai ser difícil ter um vice em tantos partidos. Infelizmente eu não posso, nesse momento ainda, eu só vou fazer na terça-feira, a partir daí eu vou começar... queria citar assim, porque eu citei alguns nomes de prováveis vices, não que eles não tenham capacidade de ser, né, o cabeça da chapa, mas assim porque é a conversa de momento. Eu citei vices tanto do atual como do ex-prefeito. No caso, não citei de Luciano Borba, porque ainda não sei, preciso conversar com ele. Assim como estou conversando com o senhor. Mas o senhor citaria o nome de alguns possíveis vices do professor Moisés? Não, Roger, porque nós realmente não temos ainda. Eu não dei preocupação, eu não demonstrei nenhuma preocupação nas entrevistas e nas reuniões que eu tive, porque o que eu estou tentando é já ter um grupo político. Meu querido Deraldo Nunes sempre fala da importância de ter um grupo político para se sonhar numa candidatura. Tem que ter um nome, segundo ele, tem que ter um grupo. Ó, Deraldo, já tem esse grupo, você vai conhecer. Deraldo é o primeiro secretário do partido. Do partido. Você conta com o apoio dele, professor Moisés? Sim, Deraldo tem nos ajudado. E a presidente do partido, a presidente é uma pessoa excepcional, queridíssima, que eu particularmente tenho um carinho, um respeito muito grande. Está em ata a minha pré-candidatura a prefeito. Tivemos uma reunião, fui lançado em ata do partido, para você ter uma percepção de como é sério o PSDB. Por sinal, um partido que me orgulha, porque eu, desde que conheci Embaçaí, eu nele percebi a ética, o respeito aos novos talentos que ele demonstra. Inclusive em 2014, ele mesmo sabendo que ia perder votos, me apoiou em vários momentos na candidatura de deputado federal, e realmente ele perdeu. Ele teve em torno de 400 votos, mais ou menos. Eu beirei 1000 votos aqui na cidade de Cruz das Almas, por conta desse apoio que ele nos deu, que ele simplesmente, como você falou, poderia fazer um bloqueio, mas não existe no PSDB, viu, Roger? Porque quem decide é o diretório. As pessoas de fora saibam, não é ninguém de cima, não é Aécio Neves, não é Embaçaí. Essas pessoas nos apoiam, elas não nos impõem nada. Quem decide é o diretório municipal. O diretório municipal é o professor Moisés, doutora Rilza, doutora Lenina, Deraldo Nunes. Tem outras pessoas também que não têm, digamos, tanta participação na vida pública, mas estas são as pessoas importantes. Doutora Rilza, insistentemente, ela disse: nós temos pré-candidato, é um direito
dos filiados, inclusive nessa reunião que Ó, foi registrada em ata. permita, professor, fazer essa intervenção aqui, são 7 horas e 5 minutos. O senhor falou que é o diretório que decide. E se o diretório, professor Moisés, com essa mudança que teve a nível nacional, não é isso? Teve a mudança a nível nacional, interinamente, o nosso Brasil está aí sob a administração de Michel Temer, e Aécio também, o PSDB. E aí entender que o senhor tem que, né, desistir mesmo para apoiar o atual prefeito, que é do PMDB. Roger, para o professor Moisés... Assim como aconteceu lá em Brasília. Para o professor Moisés desistir, para o diretório nos sugerir, teria que ter uma razão. Nós não vamos apoiar o PMDB, não é o PSDB. Nós não vamos apoiar o PMDB sem ter uma razão. Por exemplo, eu não tenho interesse em ocupar nenhum cargo na administração de Edinaldo Ribeiro, nem na atual, nem numa futura, caso aconteça. Doutora Lenina é médica, é funcionária pública federal, faz 2 faculdades à noite. Eu acredito que, pelo que ela já demonstrou, o interesse dela é ser vereadora. Aí sim, vereadora ela tem interesse que tem a própria mãe para ajudar, como sempre ajudou a doutora Hilza, que também é uma pessoa aposentada, já beira os 70 anos, acabou de se aposentar. E acredito, até pela história dela, de cargos que já ocupou, não tem interesse, e isso, de certa forma, ela tem dito também nas reuniões que quer mesmo que o PSDB prospere, que Cruz das Almas prospere, que o Brasil prospere. Então não há razão. O próprio Deraldo já falou para mim, olha, professor, eu quero ser vereador, já fui superintendente de trânsito, já ajudei Orlandinho, doutor Jean, o próprio Edinaldo, agora meu interesse é outro. Eu quero ser vereador. Disse, olha, Deraldo, se depender de mim, você vai ser vereador, porque você tem uma história de serviços prestados muito grande à cidade de Cruz das Almas, na área empresarial, como político, e você merece. Eu vou lhe ajudar nesse sentido, embora eu reconheça que ele nem precisa da minha ajuda. Quem sou eu para querer ajudar Deraldo Nunes? Ele tem, digamos, muito mais história na vida pública da cidade do que eu, mas a gente tem o espaço das emissoras de rádio com mais frequência e o meu próprio programa, e a gente pode ajudar alguns dos nossos pré-candidatos a vereador, assim como também dessa futura coligação que vai se formar, e a gente tem certeza que essa futura coligação vai ser a terceira força. Olha, Roger, André não tem tantos partidos, Dr. Raul não tem tantos partidos, inclusive o Dr. Raul já está interessado até em fazer parte da nossa coligação. Ele recentemente me disse, numa conversa, eu estou sempre conversando com ele, que ele poderia, inclusive, fazer parte também da nossa coligação. Mas nós vamos deixar isso para um segundo momento. Beleza. O próprio André Eloy pode também, no futuro, participar. Não acredito que ele seja vice de Edinaldo, ele tem dito insistentemente que vai ser candidato a prefeito. E muita coisa vai acontecer. Roger, a política muda muito e é insensata a frase de que o professor Moisés não será candidato a prefeito. Porque permanece, é candidato. Com certeza, nós somos pré-candidatos. Pré-candidatos. E para eu conseguir, Roger, que essa pré-candidatura vire candidatura, eu não tenho que esperar a bondade de quem quer que seja. Eu tenho que trabalhar e, de certa forma, obrigar o PSDB a me lançar candidato também, demonstrando inteligência, sabedoria e, acima de tudo, compromisso com o futuro da nossa terra. Professor, para fechar com o senhor, que a gente vamos falar muito no longo dessa caminhada ainda, e a Santa Casa, o senhor deu uma entrevista aqui, eu estava lembrando, antes mesmo da primeira data de reabertura da Santa Casa, o senhor tinha dito, olha, a Santa Casa não vai reabrir. Embasado em que o professor disse isso, professor? Roger, a Santa Casa tem uma dívida muito grande, inclusive doutora Hilza e doutora Lenina já fizeram parte da Santa Casa, são pessoas que conhecem a fundo a realidade da Santa Casa, me passaram várias informações, eu acompanho as entrevistas que você realizou, você foi o que mais trabalhou nas reuniões e entrevistando pessoas ligadas à Santa Casa. Eu sou seu ouvinte, você sempre me deixa muito bem informado, e com base nisso eu pensei e cheguei à conclusão que não tem como reabrir a Santa Casa, até porque também, Roger, para reabrir a Santa Casa ela precisa de dinheiro. E Dr. Raul tinha me dito, professor, 500 mil, 600 mil, mês. A prefeitura só tem 250. O governo do estado é de um outro grupo político. E nós sabemos que, infelizmente, é assim que funciona o grupo do ex-prefeito. Mesmo que diga, porque tem que dizer mesmo, que está trabalhando nesse sentido de que a Santa Casa reabra.
mas sempre existe a politicagem, se não for de todos, se não é do ex-prefeito, se não é de Max, se não é de Oswaldo, mas sempre tem um ou outro que diz não, e esse não acaba tendo força, e é o que aconteceu. Cruz das Almas sem Santa Casa, sem a Policlínica, Cruz das Almas sem BDA, Cruz das Almas sem Dires, Cruz das Almas sem Direc, Cruz das Almas sem futuro. E quem são os culpados? Os políticos da atualidade. Estes são os ex-prefeitos, o atual prefeito, estas pessoas que há quase 30 anos controlam a cidade e que nos deixam sempre tristes, porque esta Cruz das Almas sem futuro terá futuro se o professor Moisés ocupar cargos importantes. Podem ter certeza que eu nunca ocupei, mas no dia que eu ocupar, o professor Moisés vai fazer diferente. Então eu peço a você de Cruz das Almas o seguinte: me dê uma chance. Só me dê uma chance. Não diga mais nada. Só me dê uma chance. Depois de alguns meses você verá. Cruz das Almas será outra cidade. Professor, boa sorte para o senhor. Nosso muito obrigado pela sua vinda aqui ao nosso programa, professor. Roger, é sempre com muito carinho que eu atendo às suas solicitações. E a gente realmente se emociona porque sabe que está falando para toda a cidade de Cruz das Almas no seu programa, que é líder de audiência no horário. Um abraço forte. Falamos com o professor Moisés, daqui a pouquinho bate-papo com Caldas também, mas eu estou aqui também, por favor, receber já, sabe quem? Vou receber aqui José Antônio da Bom Sucesso Remédios Naturais, tá bom? Com certeza, pode ter certeza.